Então, estamos gravando aqui. Vocês estão vendo minha tela aí? Sim. Sim, né? Então, ó, eu tenho aqui um arquivo do Word que é igualzinho à prova que vocês receberam lá, tá? Obviamente que o professor tem a prerrogativa de já ter todas as respostas aqui, né? Porque, obviamente fui eu que fiz essa prova. Então, eu vou estar corrigindo para vocês. As dissertativas, vou falar quais os tópicos que eu esperava na resposta, né? E se alguém tiver alguma dúvida sobre, professor, queria ver minha prova, se a pessoa não tiver aí o print com ela, eu tenho aqui acesso, tá? Aí eu vou perguntar para a pessoa se eu posso abrir aqui para geral ver, né? O que vocês responderam. E aí eu faço a correção, tá bom? Onde que estava errado, onde que tem que acertar. Beleza? Então, ó, gente, ó, vamos lá. Nossa provinha aqui de direção de arte, né? Nossa atividade avaliativa individual P1. Primeira pergunta era dissertativa. Eu pedia para vocês descreverem com suas palavras qual o seu entendimento acerca das construções de uma arquitetura visual e de um universo físico no trabalho da direção de arte, tá? Então, o que eu esperava dessa resposta? Isso daqui foi passado bem lá no início do semestre, tá bom? Então, sobre a arquitetura visual, é uma configuração arquitetônica e visual que gera entendimentos ligados diretamente à narrativa, como interpretações simbólicas, históricas, sociais, psicológicas. Suas propriedades plásticas promovem os sentidos sensoriais do espectador, atribuindo novos significados à experiência. Ou seja, são entendimentos cognitivos, né? A arquitetura visual, ela pode promover entendimentos cognitivos no seu espectador. Certo? Isso daqui, assim, pelo que eu via, todo mundo chegou lá, mandou, escreveu as suas ideias. Nem todo mundo, obviamente, vai utilizar as mesmas palavras que eu usei, mas a grande maioria aqui chegou perto da resposta, né? Então, eu considerei tudo que todo mundo escreveu. Se chegou pertinho, ganhou um meio certo, tá? E aí, universo físico. O que é um universo físico? É a construção de um universo físico coerente. Lembram daquela palavra verossimilhança que eu falei para vocês no início? Então, é um universo físico coerente com a abordagem original do filme, né? A coerência da criação deve ser com o mundo em si e também com o argumento do roteirista. Um mundo verossímil e coerente, ou seja, algo que o espectador, ao assistir, ele reconheça aquilo que seja, ele possa conseguir entender a verossimilhança, né? Verossimilhança, lembrando, tá? É algo próximo da realidade, mesmo que essa realidade seja fantasiosa. Então, é uma coerência, né? Uma verossimilhança e coerente. Tranquilo? Aí aqui a 2. A 2, assim, existiu uma confusãozinha, assim, nas respostas de vocês. Mas, ó, após a leitura do roteiro, quais tópicos do departamento de arte deve se ater na construção do universo visual proposto? Descreva com suas palavras. Muitas pessoas, gente, respondeu isso daqui, ó, conformação da cena, pontos de referência e construção da ação. Só que isso fazem parte da estrutura das propostas do departamento de arte, tá bom? Quem respondeu isso daqui, eu dei errado? Não, não dei errado, eu dei meio certo, tá? Porque é quase lá, mas não é bem isso que eu estava falando. Isso daqui é a estrutura das propostas que o departamento de arte vai elaborar. Só que o que eu queria mesmo, eu até coloquei aqui uma palavra na nossa frase para lembrar, né? Após a leitura desse roteiro, né? Quais os tópicos que o departamento de arte ele tem que se ater ali? Que é a definição de época e lugar, análise de ciclos e ou lapsos de tempo, debate sobre indicações no texto e conferência das sugestões e prioridades da mise-en-scène, tá? A maioria de vocês, acho que ninguém ficou com... Deixa eu ver aqui. Ninguém errou por completo essa pergunta, mas a grande maioria também não acertou completamente, tá bom?
Então, assim, ou eu dei meio certo, ou eu considerei de um ponto, considerei 3/4 disso, né? Dei 0,75. Mas a grande maioria de vocês responderam ninguém respondeu eu pedi uma resposta que era para ser maçã e a pessoa respondeu banana, né? Todo mundo chegou perto ali, né? Então, beleza. Aí aqui é a próxima, a 3, que começava as nossas perguntas de múltipla escolha, né? Assinale a identidade alternativa incorreta sobre os componentes da imagem na identidade visual. Era fotografia, né? Eu só passei em aula, né? Dei uma bela frisada, assim, que logotipo, símbolo, cor e tipografia fazem parte da identidade visual. Já a fotografia não, né? Fotografia não faz parte. É só imaginar qualquer logo de alguma empresa famosa, não tem uma fotografia lá, né? A gente vê o logotipo, vemos os símbolos, vemos as cores e vemos a tipografia. A fotografia é algo à parte, né? Algo à parte que você pode utilizar numa peça de uma identidade visual específica, mas não faz parte da identidade visual. Aí aqui, essa daqui foi onde eu vi bastante gente dar uma escorregadinha, assim. Não sei se foi na turma de vocês ou na da manhã, mas após a evolução tecnológica do formato e a ampla utilização do videotape e CGI, as vinhetas de abertura das telenovelas brasileiras, em sua grande maioria, aderiram ao conceito de autorreferência. Assinale a alternativa correta sobre esta afirmação, né? A correta é utilização de imagens com conteúdo extraimagético capaz de nos remeter aos conceitos internos à trama. Então, lembra da evolução, né? Começou a evolução com o videotape, onde vieram diversas coisas que às vezes não tinham a ver com a narrativa, né? Não sei se vocês lembram de uma novela que usava umas pecinhas de quebra-cabeça, né? Então, aí depois evoluiu para o CGI, que tinha a questão surrealista, porque eles estavam já explorando essa tecnologia nova, então começaram a viajar bastante, só que esse surrealismo foi deixado de lado, né? Tanto que eu falo aqui, deixo bem específico, autorreferência, né? A partir de depois dessa evolução. O que é que as telenovelas brasileiras fizeram hoje? Esse conceito de autorreferência, que é utilizar um conteúdo próprio aos conceitos internos da trama, né? Então, explorar exclusivamente os conceitos do surrealismo para a total imersão do espectador. Não, tá errado, né? Utilizar imagens da própria telenovela a fim de reduzir os custos na produção da vinheta. Também não, né? Em nenhum momento na nossa disciplina eu falo de custos ali, né? Isso daqui eu falo na turma de produção, mas de direção de arte não, né? Produzir diversas vinhetas conforme o avanço da narrativa, desta maneira aumentando os níveis de engajamento do público. Isso daqui é só parar e fazer um pensamento analítico sobre todas as novelas que a gente assiste, né? Isso daqui não existe, né? As vinhetas não ficam mudando a sua abertura conforme a narrativa avança, né? E por último, nenhuma das anteriores, né? Então, fica bem claro que era essa a alternativa A mesmo. A 5. O storyboard é uma ferramenta muito importante para se transmitir a concepção visual de uma cena. Nossa, gente, eu vou espirrar, peraí. Ai, perdi. Nossa, desculpa, gente. De novo, storyboard é uma ferramenta muito importante para se transmitir a concepção visual de uma cena antes da mesma ser gravada. Então, com essa ferramenta, o departamento de arte pode estabelecer previamente como serão apresentados alguns elementos, como a cenografia e os figurinos. Entretanto, o storyboard pode também demonstrar como será a movimentação dos personagens e da câmera. Sobre esta marcação das movimentações, assinale a alternativa correta. Também era a letra A, né? A movimentação dos personagens e da câmera é determinada através da utilização de setas indicativas. Estas setas são inseridas em locais diferentes do quadro a fim de diferenciar o que é a ação do personagem e o que refere-se à movimentação de câmera, né? Então, movimentos de câmera, né? As setas ficavam nas extremidades, né? E os movimentos da ação ficavam ali no interior do quadro. Tá? Então, aí as outras opções, a movimentação dos personagens da câmera não deve ser incluída no storyboard. Isso aqui no próprio enunciado da pergunta eu já respondo, né? Tá errado isso aqui. A movimentação dos personagens e da câmera é determinada através da utilização de círculos no storyboard, né? Também não, né? São setas, não são círculos.
A movimentação dos personagens da câmera é determinada através de um anexo com texto explicativo. Também não, né, gente? Isso daqui estava bem fácil, né? Não tinha como alguém ter muitas dúvidas, né? Aí a próxima, 6. Assinale a alternativa incorreta sobre acorde cromático. Então, letra A, consiste em uma ou em duas ou mais cores presentes em uma imagem. Eu estou pedindo a incorreta, então essa daqui está correta, né? Consiste em duas ou mais cores presentes em uma imagem, né? Pelo menos duas cores para fazer um acorde, né? Letra B, a combinação de cores em um acorde cromático pode produzir efeitos sensoriais ao espectador. A gente passou quase uma aula inteira falando isso, né? Sobre as sensações que as cores podem transmitir ao espectador. Então, essa também está correta, né? Letra C, independente do acorde inserido, uma cor individualmente não pode mudar o significado de uma imagem. Tá errada essa, né? Porque uma cor individualmente pode mudar o significado de uma imagem. Só lembrar do velho exemplo que eu dei de vocês. Vermelho com rosa pode lembrar afeto, carinho, ternura. Se eu tirar o rosa e colocar o roxo, pode passar já a ideia da sexualidade, promiscuidade, enfim. Então, uma cor individualmente pode mudar o significado, né? Que aí já responde a nossa D, que está correta aqui também. E as cores podem ter significados diferentes para quem observa. Sim, a gente viu isso, que cada pessoa pode ter uma leitura diferente das cores, principalmente quando se muda de culturas diferentes, né? Então, a incorreta era a letra C. A pergunta 7, né? Assinale a alternativa incorreta sobre as relações entre as cores. Então, novamente, incorreta, tá bom? Análoga é a relação entre cores que estejam próximas no círculo cromático e compartilham um matiz em comum. Exemplo, vermelho, amarelo e laranja. Sim, isso é análogo, né? São cores que compartilham, que são próximas, né, no círculo cromático. Monocromática é a relação entre cores que permanecem com o mesmo tom em uma paleta de cores. No entanto, com saturações e luminosidades diferenciadas. Exemplo, azul royal, azul turquesa, azul marinho. Sim, a monocromática é uma relação que ela fica numa cor só, né? Só se altera a luminosidade e a saturação dessa mesma cor, né? A síntese aditiva, a soma entre duas cores primárias gera uma cor secundária. Sim, nós vimos isso, né? Que se eu somo vermelho com azul, eu tenho o magenta, né? Essa vai ser uma cor secundária, sendo vermelho e azul, na síntese aditiva, são cores primárias. Bom. Letra D. Complementar é a relação entre cores que não são opostas em um círculo cromático. Essa daqui era incorreta, porque uma relação complementar é justamente entre cores que são opostas no círculo cromático, né? Então, não são opostas é a alternativa incorreta e a alternativa que teria que ser marcada. Letra E, cores diretamente opostas no círculo cromático estabelecem uma relação complementar entre ambas. Sim, essa alternativa anula essa daqui, né? Então, a incorreta é a D. E a 8 e última, sobre a cenografia, é incorreto afirmar que no cinema contemporâneo a cenografia possui caráter exclusivamente mimético. Logo de cara já é essa que está errada, né? Porque eu passei um bom tempo da nossa aula falando, né, que a cenografia no cinema contemporâneo ela se adapta ao realismo, né, de poder utilizar cenários reais para utilizar em prol da narrativa, né? O fator mimético ele fica resguardado principalmente pro teatro, né? O teatro tinha a intenção de imitar, né? Imitar a realidade. O cinema contemporâneo não. O cinema contemporâneo ele consegue, além de imitar, né? Se eu quiser em estúdio criar uma floresta, né? Como nós vimos no Star Wars, né? Eu consigo criar essa floresta, mas se eu quiser ir numa floresta também, eu consigo ir numa floresta. Então, o que molda justamente essa resposta por ser a incorreta é utilizar essa palavra, essa expressão, caráter exclusivamente mimético. Então, sim, então quem marcou essa daqui é a resposta certa, né, que é a incorreta. Por quê? Nas outras, compreende-se que os cenários produzidos para os teatros da antiguidade possuem um caráter mimético e pictórico. Sim, pronto. No cinema, as paisagens reais podem ser cenários, diferentemente do teatro convencional. Sim, também está correto.
O cenário, como concebemos hoje, deve ser útil, eficaz e funcional, sendo considerado mais uma ferramenta do que uma imagem. Em outras palavras, o cenário hoje em dia é um instrumento e não um ornamento. Sim, também, né? Ele não está só ornando a cena ali, mas ele pode transmitir, ele pode criar a persona dos personagens, né? Ele pode transmitir muitas informações para a gente, né? Então, ele não é só um ornamento, mas sim um instrumento narrativo. Então, a última, a cenografia é todo espaço físico ou virtual onde se passam os acontecimentos de uma narrativa. Pronto, né? Espaço físico, né? Pode ser um cenário, pode ser uma paisagem real ou virtual, pode ser um fundo de chroma key criado no computador, né? Onde se passam os acontecimentos de uma narrativa. Então é isso, gente. Alguém ficou com dúvida de alguma coisa do que eu corrigi aqui? Não, sir. Tranquilo? Então tá, gente. Então, agora o que eu vou fazer? Vou mostrar aqui para vocês que eu deixei no Ava. Deixei no Ava aqui a atividade que vocês vão estar fazendo até o final do semestre, tá bom? Já tá aqui na aba de atividades. Deixa eu deixar como vocês veem, né? Então, vocês vão vir aqui, ó, e a última atividade que eu postei aqui, ó, atividade P2, análise e direção de arte de uma série ficcional em grupo, tá? Se vocês clicarem, vocês vão dar direto para um PowerPoint aqui, tá? Porque eu deixei explicando como que é para fazer o trabalho, mas obviamente durante as aulas vocês podem me perguntar, tá? Mas tem todas as informações do que é legal vocês estarem analisando nesse trabalho de direção de arte, tá bom? O que eu vou querer que vocês façam? Vocês peguem uma série ficcional, tá? Peguem uma série ficcional de escolha de vocês em grupo, no caso, 2 grupos, né? Vão escolher qual série que vocês querem analisar. Só que agora vocês não vão fazer uma análise superficial, vocês vão destrinchar a série por um todo, tá bom? Então, ó, a atividade deve ser realizada em grupo, tá? Que é o mesmo do projeto integrado, tá bom? Os grupos Dig Jobs e eu esqueci o nome do outro, Elementares, Elementals. Eu esqueci, enfim, eu esqueci. Mas são os 2 grupos, tá bom? E aí vocês têm a entrega para o dia 10 de junho até as 11 da manhã, tá bom? Peraí, deixa eu só confirmar aqui. Isso, 10 de junho, no dia que estaremos fazendo a atividade avaliativa P2, ou seja, a prova da P2. No mesmo dia vocês entregam, tá? Exigências primárias da atividade, o básico, o que eu quero aqui, tá? Entrega em formato PDF no Ava, tá bom? Então, um fórum de discussão será disponibilizado contendo o nome do grupo e de todos os integrantes. Eu vou deixar ali um fórumzinho para vocês publicarem e a atividade deve conter capa, introdução, análise e conclusões finais, tá bom? Toda análise deve ser ilustrada com imagens e a paleta de cor em si que vocês estiverem falando. E aí aqui, ó, gente, aí eu venho aqui e falo exatamente o que eu quero em cada uma dessas partes, tá bom? É um trabalhinho que vai dar um pouquinho mais de trabalho? Vai dar um pouco mais de trabalho. Eu estava pensando até em pedir individual para vocês, mas aí eu falei, acho que vai ficar muito corrido, né? Então eu vou pedir em grupo, porém eu vou pedir para todo mundo se dedicar ao máximo, né, nesse trabalho. Então, o que eu vou querer aqui? Na introdução, vou querer 3 coisas específicas. Um resumo da narrativa, o histórico da direção e as influências. O que cada um deles deve conter, né? Dentro do resumo da narrativa, é escrever um resumo sobre a narrativa da série mesmo. Então, vou falar sobre Breaking Bad, beleza, aí escreve em 1 a 2 parágrafos um resumo do que é essa história para eu compreender. Porque, obviamente, gente, vocês podem escolher alguma coisa que talvez eu nunca assisti. Entendeu? Então, eu preciso ter um leve norte ali para entender do que vocês estão falando. Preciso que vocês escrevam o ano em que foi lançada a obra, tá? Que ano que essa série foi lançada?
essa série foi lançada no ano tal, só que nós estamos analisando especificamente a segunda temporada. A segunda temporada foi lançada em outro ano. Mas coloca então as duas datas, a data que foi original e a data do que vocês estão analisando. A escrever em qual mídia foi veiculada, tá? Importante, qual mídia foi veiculada, em qual ela foi lançada e não em qual você assistiu, tá bom? Então, por exemplo, Breaking Bad, você assistiu no Netflix? Tá, mas ele não foi lançado para Netflix, ele foi lançado para televisão, tá bom? Qual emissora que foi essa que ela foi veiculada, tá bom? Aí, ó, histórico da direção. Quem é o diretor? Quem é o diretor dessa obra que vocês analisaram, tá? Quem está no comando da direção de arte? Lembrando que quando vocês forem procurar a direção de arte, procurem por production designer, tá bom? Se vocês procurarem obras, estão em inglês, obviamente, né? Aí eu quero que vocês citem outros trabalhos em que esses profissionais estiveram envolvidos, tá? É só citar, só falar assim, ele também trabalhou com tal coisa, também trabalhou com outros filmes. Não quero que vocês analisem os filmes antigos, mas só citar, tá bom? Se existir, citar as semelhanças entre os trabalhos anteriores desses profissionais com a série selecionada para análise. Então, assim, se vocês, quando estiverem fazendo a pesquisa de vocês, verem que tal diretor, ele já trabalhou com algo parecido com o que vocês estão analisando, ou a direção de arte já trabalhou com algo parecido com o que vocês estão analisando, cita as semelhanças entre esses trabalhos que eles tiverem. Tá? E quando tiver semelhança, por favor, coloque a imagem lado a lado, tá bom? E aí, que influências que tiveram essa série? E aí, sim, gente, essas influências vão ter dois passos, né, para vocês fazerem análise. A primeira é se vocês encontrarem o próprio diretor falando, né, essa série foi inspirada em tal, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, vocês encontram influências em outros tipos de programa, de série, vocês encontram essa influência? Pode ser uma influência só estética, tá? Não precisa ser na história, tá? Por exemplo, pega um filme é que no caso eu tô pedindo série, tá? Não tô pedindo filme. Mas pega um filme do Wes Anderson. Quais influências que ele já teve? Cara, começar por ele mesmo, né? Ele mesmo se autorreferencia a todo tempo, né? Então, ele tem a questão da simetria, das cores, né? Enfim, eu quero que vocês tragam influências, tá bom? O que eu estou fazendo com esse trabalho aqui, gente? É basicamente fazendo com que vocês pesquisem, tá? Porque o diretor de arte ele precisa ter referências estéticas, de onde buscar as ideias que ele quer ter, justamente para quando vocês estiverem lá no TCC de vocês, vocês já terem essas referências visuais muito próximas na cabeça de vocês. Só que isso precisa começar tendo um exercício de análise, né? De buscar históricos, buscar influências estéticas, enfim. Caso vocês tenham alguma dúvida, gente, não sei se todos aqui conhecem esse site, o imdb.com. Alguns conhecem, outros não. Eu acho que eu já perguntei em salas, alguns já falaram que conhecem. Caramba, é festa agora? O IMDb, tá, gente? O IMDb, ele... Opa, peraí. O IMDb, ele é bem completo, tá bom? Se eu não me engano, o IMDb é da própria Amazon. E, cara, ele tem ficha técnica, ele tem imagens, ele tem histórico, tem até curiosidades sobre, cara, qualquer filme que você jogar lá, você vai encontrar, assim. Eu falo porque quando eu estava fazendo pesquisa do mestrado, eu procurei filmes de 1900 bolinha do cinema norueguês, eu encontrei. Então, é uma ótima fonte, uma primeira pesquisa, tá? Se vocês não sabem quem é o diretor, quem que é o diretor de arte da obra que vocês selecionaram. Beleza? Gente, ó, falta 2 minutos para encerrar aqui. Eu vou abrir outra reunião só para eu terminar de explicar as outras etapas aqui, tá bom? Porque senão vai acabar bem no meio. Tá bom, senhor. Então, aguenta aí.